Olá, eu tenho um colega de trabalho que ele é um socialista fanático, né? E ele não é capaz de negociar, né? De perceber que todos os projetos socialistas acabaram em ditaduras terríveis. Eu, eu reparo não só nele, mas em muitos outros colegas, muitos professores de história, até mesmo de outras áreas, como biólogos, a crença de que a ditadura de esquerda é aceitável, né? O que é um absurdo. Mas o ponto que eu quero mencionar é que eu achei bem interessante ter colegas com pontos de vista diferentes, né? Embora também já tive uma colega mais de direita e que entendia que a ditadura militar de 64 tinha sido boa para o Brasil, né? Mas esses casos de defesa de direita ou de extrema direita são mais raros. O que a gente vê mais entre os professores é essa esperança de que o socialismo possa trazer aquela felicidade perdida ou um paraíso perdido, né? Vendo em contraposição que o capitalismo seria o inferno. Mas não se dão conta de que existe uma causa por trás de toda a pobreza, que é o excesso de gente. Quando você tem muita gente, as pessoas vão procurar empregos e vão aceitar empregos com baixa remuneração. E o capitalista só está diante de uma oferta grande de trabalhadores, sendo exigente, né, cobrando o máximo de formação e instrução em troca do mínimo que ele possa pagar, né? Nós fazemos isso quando chamamos pessoas para trocar algum problema elétrico na nossa casa, um encanador. Nós sempre vamos tentar pagar o mínimo, né, nesse processo de negociação, né? Mas se precisamos muito, vamos ter que nos sujeitar a pagar o que o prestador vai nos propor, vai nos cobrar. Mas esse colega é muito interessante porque ele, além de não aceitar outros pontos de vista e se achar o dono da razão, né, ele tem atitudes no dia a dia que, por exemplo, de pedir emprestado uma caneta, borracha e não devolver. Ou em outras vezes, quando o meu período de aula é depois do dele, ele muitas vezes pede para continuar usando minutos ou até o período inteiro, mesmo o período dele tendo acabado. Ele não dá conta de usar os minutos que estão disponíveis para a matéria dele. Isso tudo me chamou a atenção. A ideia dele, na cabeça dele, é a ideia de socializar, de que tudo pertence a todos. Eu não sei se isso ele aprendeu depois de adulto ou isso vem desde criança, na medida em que o próprio Freud ele leva a crer que toda nossa personalidade ela é moldada na infância. Então, talvez ele, quando adulto, reconheceu no socialismo um regime que o agradava desde criança, né? A ideia de que nada pertence às pessoas, mas tudo pertence a todos, né? De qualquer maneira, eu nunca pedi emprestado nada para ele, não sei qual seria a reação, se ele aceitaria tranquilamente compartilhar as coisas que ele tem, uma caneta, uma borracha, e eu não tampouco sei a reação se ele ficaria incomodado se não devolvesse para ele aquilo que ele emprestou. Dá para pensar que seria bem curioso, né?
se ele quisesse socializar o que é dos outros e não dele mesmo, né? Mas é muito interessante isso. Talvez na infância esteja a origem dessas ideias de socialismo, as ideias de que tudo pertence a todos. Eu tinha escrito algo no meu livro, algo muito parecido, a ideia dos pós-modernos, né? O pós-modernismo é aquela bagunça de que não há uma verdade. E não há uma verdade porque talvez na infância eles nunca tenham sido acostumados a buscar verdades. E talvez fossem crianças que viviam numa desordem, numa bagunça, e portanto não eram motivadas a buscar organizar o mundo, compreender o mundo, classificar o mundo, né?